a ideia do estudo é reforçar a nossa memória as sãs doutrinas, no que crer, no que acreditar, no que confiar, porque ao longo do tempo os seres humanos vão criando alternativas, tipo atalhos, ou para facilitar ou para complicar muitas vezes. Se a gente andar aí em cada igreja, nós vamos ver uma série de coisas que as pessoas impõem, exigem, que a Bíblia não fala, e que se a pessoa fizer ou não fizer, aquilo não contribui muito para se aproximar de Deus. As pessoas começam a tentar, pelo esforço humano, pelas obras, alcançar alguma coisa de Deus. Então vamos lá, primeira definição, nós vamos falar de 5 pontos fundamentais. Primeiro ponto, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8, e depois Hebreus 11:1 e 11:6. Efésios 2, 9 e 8, Novo Testamento, depois de Coríntios. Depois dos Coríntios. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Um leu 8, outro leu 9. Pastor, pode ler. Efésios 2, 8 e 9. Sérgio, lê para a gente o 8, para a gente ver. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a fé. O primordial que nós temos que ter em mente, a fé é fundamental no relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, pela fé. Tudo que você for fazer em relação a Deus tem que ser pela fé. E é uma coisa lógica, eu falo que é lógico, eu gosto de comparar como que, quando você pega o espiritual e compara com o dia a dia, se torna até uma coisa absurda, se não for desse jeito. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui? Tudo que o diácono não vai falar, a gente duvidar. Quem vai acabar acontecendo com ele? Ele vai parar de falar com a gente. O diácono falou, não duvido. Aí, a gente está aqui, vamos deixar uma carteira aqui e vamos sair. E não, o diácono, não, vamos pegar a carteira, o que ele vai sentir? Opa, você não confia em mim. Então, é essa comparação que eu quero fazer em relação a Deus. O que é fé? É confiar em Deus. O que é fé? É depender de Deus. Então, não tem como você se relacionar com Deus se você não confia nele, se você não acredita nele, se você não crê nele, se não depender dele. Agora vamos lá para Hebreus 11, 1 e depois o versículo 6. Então, o primeiro versículo que nós lemos, somos salvos pela graça mediante a fé. Então, primeira coisa, pela fé. Primeiro ponto é pela fé. Hebreus 11, versículo 1, o versículo 6. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que a nossa vida é baseada pela fé. Achou o Hebreus? O Sérgio achou o Hebreus também? Tá. Então, procura Romanos 1, 16 e 17. Vamos lá. Quem vai ler 1? Tiago não é, leu 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção. Eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho essa fé. Eu não tenho dúvida, queridos. Eu, João Camargo, não tenho a menor sombra de dúvida que Jesus está voltando. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então, a fé é a certeza do que espera e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que Ele existe. Uma vez foram na casa de um pastor, um ateu, bateu na casa do pastor, o pastor Júlio Ferreira. Pastor, eu vi um programa de rádio do senhor, eu vim aqui para o senhor me provar que Deus existe. Pastor, não, é você que não acredita, eu acredito. Não, você que tem que me provar que Ele não existe. Eu também não estou interessado nisso. Eu sei que Ele existe, ponto final. Não tem nenhuma prova. Então, o que é fé? É isso, essa certeza. Agora, Hebreus 11, 6.
Hebreus 11, pode ler. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ele que é galardoador dos injustos. Galardoador é aquele que dá galardão. Galardão é prêmio. O que quer dizer galardão? É recompensa. Eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que aquilo que eu fizer de bom, Ele vai me recompensar. Isso que é galardoador, o que recompensa. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus tem que chegar a Ele crendo que Ele existe. Crendo que Ele existe. É igual um de nós. Eu vou jogar para o diácono Hélio, eu vou assim, o diácono, me empresta o skate? Porque eu sei que ele tem skate. Você vai impressionar outra coisa. Eu chego para o Fabiano, a pastora Fabiana, e falo, pastora, me empresta um ar-condicionado? Eu sei que ela tem. Eu chego para o Sérgio, me empresta um relógio? Então, quer dizer, eu vou chegar na pessoa sabendo o que ela tem para me oferecer. Tem que ser assim com Deus. Eu não posso me aproximar de Deus se eu não tiver fé. Agora, Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de pé em pé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quer ver outro exemplo sobre fé? Abra a Bíblia de vocês, vou deixar vocês trabalharem bem. Tiago, bem no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 23. Tiago é logo depois de Hebreus, o próximo livro depois de Hebreus. Tiago 2, versículo 23. Pode ler alguém. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Você sabe isso. Então o que acontece? O que foi imputado de justiça? Por que Abraão foi justificado? Porque ele creu em Deus. Por que Abraão foi justificado? Porque ele creu em Deus. Então o que nós estamos vendo aí, queridos? A fé é tudo para o relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ter são 5 coisas. Vocês vão estar falar das 5 coisas hoje. São 5 coisas. Então a primeira, fé. Se eu não tiver fé, não adianta. Então eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que descansar em Deus. Quer ver? Vamos ver. Você já abre Salmo 40, versículo 1. Evangelista Fabiana, Salmo 125, 1. Pastor Fabiana, Salmo 125, 1 e 2. E presbítero, Salmo 41. Olha lá, Fabiana. Você anda aqui juntinho aqui já com a gente. Salmo 40, versículo 1, Salmo 125, 1 e 2. O diácono lê de novo em Hebreus 11, o 4 e o 3. Pode ser Hebreus. Lê aí para mim, o Fabiano, procura aí para mim. Salmos 124, 1 e 2. E o Luciano, Salmo 32, 1. Vamos lá, podem ler cada texto. Primeiro, isso. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tá, algumas versões dizem assim: esperei confiantemente. O que quer dizer isso? Não é esperar por esperar, é esperar que Deus vai fazer. Tá? Procura também, Sérgio, explorar bastante. Se não vai à memória, antes de Salmo, primeiro livro antes de Salmo, 19, 23 ou 23, 19, não tenho certeza. Olha lá, Diácono, pode ler o seu. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível deve existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus,
quanto às suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. O que diz o versículo? Pela fé entendemos. Se eu não tiver fé, eu não entendo. Porque eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, não tem jeito. Pastor, aquele texto que fala que não retentou o filho. 19, 23, 23, 19. Vamos lá. Fabiano, continua você. 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu tive. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens levantaram contra nós. Isso. O que é isso? É uma demonstração de fé. A pessoa creu que ele teve livramento e vitória porque Deus estava com ele. Isso também é fé. Fé não é só algo que vai acontecer, mas é crer também no que Deus já fez. Tipo, nossa, eu estou com essa caixa aqui porque Deus me deu. Então o que nós estamos falando hoje? 5 pontos que a nossa vida tem que se basear a partir de hoje. Primeiro ponto, pela fé. Tudo é pela fé. Tá? Luciano, lê o texto para a gente, Luciano. Bem-aventurado aquele que transgressão é perdoado toda pecado. Muito pouco. Pecado dela e coberto. Bem-aventurado o honra a quem o Senhor não lhe puta a vontade. E nem o Espírito não vai não. Então, pastor, onde que entra a fé nisso? É quando você pede perdão a Deus, você tem fé que você vai ser perdoado. Se você não tiver essa fé, você nem precisa chegar a falar com Deus coisas, não, você não acredita em Deus. Então a fé, queridos, é a base de. Achou? Pela fé, a fé é a base de tudo na nossa vida. Certo? Pastor, eu leio o seu texto. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes da volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Queridos, o que esse salmo quer dizer? Quem confia em Deus, quem tem fé em Deus, ele não vai ficar abalado, porque ele sabe que Deus vai fazer por ele. Ele confia em Deus. Já viu? O Luciano já teve passado por isso, eu passo por isso. Quando nossos filhos entram com a gente no carro, eles se preocupam se a gente vai bater ou não. Não nem aí, eles dormem, brinca de carrinho, mexe no celular, não tá nem aí, porque eles confiam. Eles não estão preocupados com que nada. Aí, ultimamente, minha filha fala, pai, onde nós vamos? Minha filha, por que você quer saber se está dentro do carro? Onde eu levar, está levado. Não faz a menor diferença. Então, a fé é isso, é a certeza. Ô, Fabiano, procura para mim Romanos 8, 28, é Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento. Fabiano, procura para mim João 16, Luciano, João 16, 33, é o 4º livro da Bíblia. Vamos lá, Sérgio, lê para a gente aí. 16, 33. Já, João 14, 1. Eu sei que o rei é líder e que por mim se levantará sobre a terra. O que aconteceu aí? Jó tinha perdido tudo. Perdeu bens, perdeu 10 filhos e a saúde. Aí Jó disse o quê? Porque eu sei que o meu Redentor, aquele que me resgata, aquele que paga as minhas dívidas, vai se levantar sobre mim. O que é isso? Esperar com paciência. Isso que é fé. As coisas são tudo ruim, está tudo ao contrário, mas eu tenho fé que o meu Deus vai agir. Então, querido, primeiro ponto da nossa vida a partir de hoje, que nós temos que enfatizar, é pela fé. Tudo é pela fé. Não tem jeito. Se não for pela fé, não vai muito longe. Certo? Vamos lá? 14:1, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O que Jesus está falando? Não se turbe, não deixe o coração ficar agitado, não deixe o coração ficar ansioso. Credes em mim. Qual a solução contra a ansiedade? Crer. Fé. Qual a solução ante a preocupação? Fé. Depressão? Fé. Aonde se tiver fé, as coisas se resolvem. Vamos lá, Luciano. Achou?
João 16, 33, pode ler. Achou, Fabiano? 8, 28. Tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está falando, olha, vocês vão ter dificuldade, vão ter problema, mas tem um bom ânimo. Esse bom ânimo vem do quê? Da fé. Jesus falou, olha, se eu venci, pode confiar que vocês vão vencer também. Agora esse texto aí, se você não tem marcado na Bíblia, até pode procurar, o Fabiano vai esperar você achar também, mas abra na sua Bíblia, Romanos 8, 28, e se tiver uma caneta, você marca aí. Começa a viver esse texto, eu vivo esse texto, eu baseio minha vida nesse texto, eu não me estresso por causa desse texto, eu não me chateio por causa desse texto. Que isso, pastor? Que eu aprendi a viver isso. Romanos 8, 28. Acha aí, o Fabiano vai ler. Então nós estamos falando o quê? Que a nossa vida agora é tudo pela fé. Se eu não tiver fé, não tem jeito, não vai funcionar. Que esse tempo todo, às vezes eu venho vivendo sem a fé. Eu acho que eu faço, eu acho que eu resolvo, eu acho que o fulano vai fazer, eu acho que o ciclano vai fazer, mas agora não, agora eu começar a ter fé em Deus. Romanos 8, 28. Pode ler, Fabiano. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, o que esse versículo está nos ensinando? Tudo que acontece é para o meu bem. Que isso, pastor? Mas é para o meu bem. Tudo que acontece. Meu carro furou pneu, glória a Deus. Alguma coisa poderia ter acontecido de pior. Cortaram minha luz, glória a Deus. Então, o que eu quero que vocês comecem a colocar em mente é isso. Qualquer coisa que aconteceu, eu vou agradecer, porque lá na frente vai ser para o meu bem. Eu posso não entender agora, eu posso não aceitar agora, eu posso não gostar agora, mas é para o meu bem. Se você puxar, se eu abrisse um parênteses aqui, se você puxasse na sua memória uma coisa ruim que aconteceu, depois virou boa, você vai se assustar com quantas coisas que foram. Quantas vezes que Deus permitiu uma coisa ruim acontecer, para lá na frente ser uma coisa boa para você. Quer ver um exemplo simples? Na nossa época, quando eu era criança, tinha uma injeção contra a polio, não tinha uma injeção contra a polio? Aí, gotinha. Quantos pais que, isso é covardia, não vou levar meu filho para tomar essa injeção, para tomar esse remédio. Não foi pior para a criança? Você não tomou? Na hora a criança chorava, esperneava, segurava a boca, apertava o nariz para a criança engolir. O que eu estou falando? Há coisas ruins aos nossos olhos, mas Deus está preparando uma coisa maior e melhor. Então, qual a primeira coisa que estamos vendo hoje? Tudo eu tenho que fazer pela fé. Todo mundo junto. Tudo eu tenho que fazer pela fé. Agora, gente, tem um outro ponto interessante. Muito interessante. Tá? Abra sua Bíblia de novo em Efésios capítulo 2. Versículo 8, 9 e 10. Cada um pode ler um versículo. Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Quem está em Romanos é depois de Romanos. Passam 2 livros. Alguém lê para mim o 8, outra pessoa lê o 9 e outra pessoa lê o 10 para mim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé e Você está aqui, irmão? Isto não vem de vós, é do nosso Deus. Isso. Agora o 9, 2, 9. Não vem das obras para que ninguém seja. Isso. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá, eu já contei essa história aqui, mas vou contar essa história de novo para vocês gravarem o que nós vamos passar agora. Tinha um pastor que ele fazia muito trabalho numa favela. Aí um dia ele pegou uma caixa de sapato, colocou debaixo do braço, junto com a Bíblia, e começou a subir o morro da favela. E tinha um menininho muito quietinho chamado Joãozinho. Joãozinho pegou a pedra, na testa, o pastor correu um milagre. O pastor desceu, foi na farmácia, fez curativo, com a caixa de sapato debaixo do braço, a Bíblia, continuou subindo. Joãozinho mudou de lado, jogou outra pedra, acertou no pastor de novo. O pastor desceu de novo, fez curativo e subiu de novo, a caixa de sapato, a Bíblia. E o pastor foi direto na casa do Joãozinho. O Joãozinho falou: agora está lá. Aí o Joãozinho, antigamente tinha esse costume, né? Já se escondeu atrás da saia da mãe, né? Os filhos da senhora fazer isso, irmã Geraldo? Já se escondeu. Aí o pastor leu a Bíblia, orou. E no final da visita, o pastor pegou aquela caixa de sapato e deu para a mãe dele. Disse: esse aqui é para o Joãozinho. Aí assim, só sabe que foi o Joãozinho que fez isso na sua testa, não sabe? Sei. Ela abriu, era um tênis novo, lindo. Só sabe que o Joãozinho fez isso, sei. Aí o pastor respondeu assim para a mãe: eu estou dando para o Joãozinho não porque ele merece, porque ele precisa. Com isso, com essa história, eu quero dizer o segundo ponto do nosso estudo hoje: tudo pela fé e tudo pela graça. O que é graça? É algo que eu recebo que eu não mereço. Graça é isso. Graça são coisas que eu recebo de Deus e eu não mereço. Porque às vezes o ser humano, qual é a ideia do ser humano? O ser humano não acha que ele merece muito de Deus. Começa a achar que Deus é injusto. Não acha? O pessoal não acha. Aconteceu já, cadê Deus? Vamos. A maioria, queridos, a maioria dos problemas, vou falar todos não, a maioria dos problemas que nós temos foram gerados por nós. Ou estou exagerando? Uma escolha errada, uma amizade errada, uma troca de emprego errada, um casamento errado, uma hora errada de ter filho, foi gerado por nós. E Deus ainda vai lá e resolve o problema. Então o que é graça? São favores que Deus faz para a gente sem a gente merecer. Então a vida é uma graça de Deus? É. O ar que eu respiro é uma graça de Deus? É. A minha saúde? Porque, queridos, vamos colocar na balança. Vamos fazer uma conta aqui rápida. Luciano tem 20 anos de idade. Amém. Vamos supor que o Luciano só cometeu 3 pecados por ano. Quantos pecados seriam? 60 pecados. Luciano merece alguma coisa de Deus? Se fossem 3 pecados por ano, está 60. Agora vamos fazer uma conta mais aproximada. Vamos colocar aí que a gente pegue 3 vezes por dia. Também não é só isso. A gente pega por pensamento, falando, pela visão, muito bem, pela visão, pelo sentimento e por fazer. E quando eu sei fazer o bem e não faço, isso também é pecado. Tem alguém ali que eu posso ajudar, eu não estou ajudando, uma mulher caiu. Caiu. Não é assim. Fala, ajuda a pessoa a levantar. Eu sei fazer o bem e não faço também é pecado. Então vamos colocar que a gente cometeu só 3 pecados por ano. Também não é possível. Então o ano tem 365 dias. Vamos arredondar para 300. No ano, por baixo, a pessoa tinha cometido 900 pecados. No ano, tirando 65 dias para facilitar a conta, e 3 pecados por dia. Vamos pegar o diácono Hélio, que é o mais novo da turma. Em 10 anos ele tinha feito quantos pecados? 9.000 pecados. Ele merece o que de Deus? O que ele tiver é lucro. O que ele tiver é lucro, meu amigo. O que ele tem é lucro. E isso fazendo uma conta muito por baixo. Um criminoso que matou 9.000 pessoas com prova. Como que esse homem quer ter absolvição? Não posso pegar 30 anos de cadeia. Você está maluco? Você tem que ser para cadeia.
pena de morte se tivesse? Então, queridos, o que é graça? É tudo aquilo que eu recebo e não mereço. Vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Eu quero que cada um de vocês me dê um exemplo, fora do que eu já falei, da graça de Deus na vida de vocês. O que é a graça de Deus? Coisa que eu recebo e eu não mereço. Então, o que você tem que você não merece? Vamos ver se eu consigo explicar direito. Pensa aí, vou dar um tempo para vocês. 5 segundos. Já passou 5 segundos. Tiago Noé. Família. Irmã Geraldina. Pastora Fabiana. Vida. Certo? Vida. Fabiano. Trabalho. Luciano. A minha barriga é meu carro. Minha saúde, porque o que a gente menos cuida é saúde, já observou? A gente se preocupa com tudo, menos com saúde. Esquece, se faltar saúde, a vaca vai para o brejo. Exatamente. Então, graça são bênçãos de Deus, favor de Deus que eu recebo e não mereço. A maior graça que a gente considera é a salvação. Porque nenhum de nós morreu na cruz. Alguém morreu na cruz? Nenhum de nós morreu na cruz. Nenhum de nós conseguiu ressuscitar. Igual o cara que mora do lado de casa aqui. Nossa, pastor. Olha lá. Ele estava do lado meu. Ele falou, nossa, ó. Lá não aguento mais a minha vida. Eu estou com vontade de pagar uma faca no meu coração. Falei, pô, cara, vai. Toma então. Mãe do gaúcho, né? Você tem que ver, ó. Eu sofri muito nessa vida que nem Deus, cara, sofreu. Aí eu peguei e falei, você nem chegou perto de Deus. Você sabe o que ele falou? E Deus não pega no perdoa agora. Ele teve. Como? Ele teve o tratamento de dia a dia. Aí eu peguei e falei, tá. Aí a gente saiu e falou, tá, sim, aí eu estava amarrado. Aí eu falei e peguei. Não, mas o que é isso? São pessoas que acham que merecem alguma coisa. Não, mas ele tá. Tá. Tá, eu já cansei de chamar ele. E até, cara, conhece ele. De novo, cara, o nome dele é como que? Maré. Não, ali perto do Ferro Velho. Isso. Não trabalha mais. Ele ficou doido. Ficou meio. Ele bate a cabeça lá no coxinha pra caramba. Ficou meio, você não conhece, ficou. Então, queridos, o que nós estamos falando? Tudo que eu tenho é pela graça. Então eu tenho que agradecer. É pela graça. Quer ver? Vamos todo mundo ler junto? O Salmo 103, cada um lê no versículo. Vamos ler até de 1 a 10. Salmos 103. Olha o tanto de coisas que Deus faz na nossa vida. Salmos 103. Pode começar, Fábio. Já pode ler o versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor é tudo o que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Outro leu 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de teus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele elimina a vida da corrupção e te coroa da iniquidade e de misericórdia. Dá uma paradinha só aí. Olha o versículo que foi lido. É Ele quem te sara de todas as enfermidades. Vamos pegar a nossa irmã Geraldina aqui, que tem mais experiência de vida. Vamos pegar, ela está com 50 anos hoje. Imagine se nenhuma enfermidade que ela teve tivesse sido sarada. Gripe, dor de cabeça, dor na perna, dor nos rins, sei lá onde.
nenhuma enfermidade tivesse sido sarada, ela estava aqui hoje? Não estava. Imagina se cada doença que o Sérgio teve, ou que o Fabiano teve, ou que a irmã Tina teve, não tivesse tido cura. Como que ia acontecer na nossa vida? Aí diz o versículo 3, diz o versículo 3, é Ele que te perdoa. Imagine se Deus não tivesse perdoado nenhum pecado nosso, fosse nos cobrar todos os nossos pecados, tudo que a gente fez, Deus ia nos cobrar. Quem daria? Eu não daria nem, o microfone está aqui sozinho, nem eu ia estar aqui. Continua, Luciano, pode ler outros versículos que você lê. Qual? O 5. E quem enche a tua boca de bem de forte de tua mocidade dele, não, dele é mal. A mocidade se renova com a água. Aí olha só, que enche tua boca de bens. O que é isso? É Ele quem traz o sustento na sua casa. É Ele. Às vezes fala, não, que eu trabalhei, eu ganhei. Não, meu querido. Se Deus não abençoar o seu salário, não abençoar a sua finança, acabou. Começa lá de trás, se colocar a chuva naquela plantação lá. Aconteceu um conhecido meu, ele ganhou no final do ano, ele ganhou muita carne. Sérgio, irmão Geraldinho, Mantino. Aí ele ligou o freezer dele e encheu. E ele foi viajar. Ele viajou, freezer. Aconteceu uma chuva lá na cidade dele, e a vizinha, com medo de queimar o aparelho dele, foi lá e desligou o disjuntor dele. Ele ficou 25 dias fora. Quando ele abriu a porta da casa, ele sentiu aquela caatinga, parecia até defunto. E o que aconteceu? Ele estava com dinheiro no bolso, não. Minha geladeira está cheia, meu freezer está cheio, gastou o dinheiro todo. Chegou lá e não tinha nada para comer. São coisas assim para mostrar, se Deus não for com a gente, até o que a gente ganhou, a gente perde. Então o que é isso? É tudo pela graça. Vamos repetir? Tudo pela graça. Então eu não mereço nada, ninguém merece nada. Eu não mereço ir para o céu, eu não mereço ser pastor, eu não mereço estar aqui, eu não mereço. Mas é graça de Deus. O que é graça? Favores que Deus faz que eu não mereço. Certo? Primeira coisa, eu tenho que viver pela fé. Qual a primeira coisa? Viver pela fé. Segundo, viver pela graça. Certo? Terceiro, então primeiro pela fé, quer dizer, tudo tem que depender de Deus. Segundo, tudo eu tenho que reconhecer que eu não mereço. Só para a gente terminar o assunto da graça, vamos todo mundo abrir junto, só você poder marcar na sua Bíblia, Gálatas, no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Se a sua Bíblia não está marcada, você pode marcar, até você mostrar para as pessoas que vivem reclamando da vida. Gálatas 6, versículo 7. Quem quiser pode ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Olha só o que Paulo está falando. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ceifará. Então o que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente fez de mal, Deus deixa a gente escolher? Tudo? Não. Ele usa de bondade, ele usa da graça dele. Se a gente fosse escolher cada erro que a gente praticou, eu já estaria morto. Sem sombra de dúvida. Cada pecado que a gente cometeu, se ele fosse cobrar da gente na hora, já era. E é até bom a gente falar uma coisa que vamos abrir um parênteses aqui. Tem um costume aí, eu estava na casa de um amigo meu, aí chegou um rapaz lá que tinha dado defeito no carro dele, o Fabiano, deu um defeito no carro dele, Sérgio, e ele ficou tipo assim, de 10 da manhã a 2 horas da tarde, sentado no asfalto, sol quente, esperando um reboque. Aí chegou lá e falou assim, olha, hoje paguei os meus pecados. Você fala, o pecado dele é muito pouco, né? Ou ele não pecou. Porque só de ficar no sol quente pouco pecado, tá bom demais. Ele é quase um santo. Qual é o
a ideia errada que as pessoas têm, que sofrimento humano paga pecado. Sofrimento não paga pecado. O que paga pecado é Jesus Cristo, que já pagou. Pastor, então por que eu sofro? Consequência das suas escolhas. Foi errado, gente. A moça está namorando com um rapaz que no namoro ele já grita com ela e já levanta a mão. Não bate, mas levanta a mão. Para quem é que ela vai casar com ele? Quem vai fazer quando casar? Vai bater. Ai, cadê Deus? Eu falei, você não me perguntou se era para casar ou não? Posso fazer nada com você. Então, nossos sofrimentos são consequências das nossas obras. Aí está lá alguém lá, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa lá que está perdendo rins, tem que fazer um transplante de rins. Cadê Deus? Você pode ser crente ou não crente. Mas peraí, ele tomava todo dia 12 litros de água por dia? Não. Ele comia pouco sal? Não, ele comia muito sal. Todo dia era carne gordurosa. A culpa é de Deus? Não. Cada um tem que tomar conta da sua saúde. Aí eu conheci um pastor muito dedicado, morreu de infarto aos 40 anos. Deixou a mulher com 5 filhos. Nossa, tadinho. Por que Deus não fez nada? Queridos, a esposa dele me falou que todo dia depois do culto ele comia feijão com aquela gordura por cima, aquela bolha de gordura. Era toicinha, feijoada, e carne era só se tivesse aquela gordura em volta. O que Deus vai fazer? Não tem nada para fazer, meu amigo. O cara já era largo, só gordura, só gordura. A culpa é de Deus? Não. Ele morreu de infarto para aquilo que ele plantou. Então o que eu quero passar para a gente? Vamos tirar essa ideia. Eu estou sofrendo para pagar meus pecados. Não existe isso. Eu estou sofrendo ou porque alguém errou na minha vida e me afetou, ou porque eu errei. Não é isso? Alguém fez uma coisa errada lá. Vamos supor lá, o Fabiano está juntando dinheiro para reformar a casa. Aí a Carla vê o dinheiro e compra tudo de roupa e sapato. Aí o Fabiano, casa goteirando, lâmpada queimando, ele está sofrendo consequências das atitudes da Carla. Então, querido, o que eu quero passar aqui, gente? A gente tem que ser bem realista com a gente. Eu, às vezes, estou sofrendo coisas porque antes eu fiz coisas erradas. Eu tomei atitudes erradas. Quando eu falo coisas erradas, não é coisa trágica, não. Coisa boba. Coisa simples. É uma pessoa aí, vamos dar um exemplo aí. Uma coisa que não pode, que a gente sempre faz. Pegar a chave de carro, o tampo de caneta aí. Aí, estourou o negócio lá. Ai, meu Deus, o quê? Foi você que furou o seu ouvido, você estava comigo? Quer dizer, quem nós estamos vendo? Quem nós estamos vendo hoje? Que o que eu recebo de bom, eu não mereço. É graça de Deus. E eu estou sofrendo, alguém errou comigo, ou eu errei. Eu tomei uma atitude errada. Não tem para onde correr. Certo? Amém? Amém? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Eu tive um tio, ele já faleceu. E ele ficou paralítico. Não, eu acho que não contei aqui não. Ele ficou paralítico. Ele era rastejado. Eu comecei a questionar aquilo. Mas, senhor, meu tio, um tão crente, tão sério, um pastor sério, paralítico. Ele deitou num dia, no outro dia não levantou mais. Do nada. Aí passou, ele voltou, fez fisioterapia, voltou, conseguiu andar, tinha um leito, mas não andou. Aí um dia minha mãe veio me contar uma história, que quando meu tio era criança, adolescente, tinha um menino na rua dele que era paralítico. Ele pegava o carrinho do menino, ia puxando, e o menino ia se rastejando até na lama para pegar o carrinho. Ele estava fazendo o quê? Colhendo o que ele plantou. Não tem pra onde correr. Tem muita filha que fala, eu não entendo essa menina, eu sofro tanto com ela. Vai ver o que ele fez com a mãe, ou se ouviu a mãe. Mãe, pastor, ninguém ouve, já viu isso? O pastor fala, não faz isso, qualquer coisa. Mãe, então, queridos, a nossa vida tem que ser pela fé e pela graça. A nossa vida tem que ser o quê? Pela fé e pela graça. Agora, no terceiro ponto. A vida é pela fé, pela graça e pela
Bíblia. O que tem que valer na sua vida é o que a Bíblia fala. Mas nada vale. Isso, mas você tem que se guiar exclusivamente pela Bíblia. Então vamos lá, vamos dividir os textos? Sérgio, Salmo 1, versículo 2. Fabiano, Salmo 119, versículo 11 e 12. Luciano, Salmo 119, versículo 105. Tudo eu chamo de Jesus. Salmo 119, 105. Tiago Noel, esse é mais difícil. 1 Coríntios, 1 Timóteo 3,16. Se não for 1 é 2 Timóteo. O seu é Salmo 119, 11 e 12. Pastora, procura para mim. Aqui está. 2 Timóteo 2,15. A Bíblia é tudo, tem que ser tudo. Pode ler, Fabiano. Guarde o coração de duas palavras, para não pecar contra ti. Perdido não és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Então, o que é que nos impede de pecar contra Deus? A palavra dele. Eu guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Aí é aquilo que Jesus sempre fala: a boca fala o que o coração está cheio. Se eu encher meu coração da palavra de Deus, eu vou pensar diferente, eu vou falar diferente e eu vou agir diferente. Então é a palavra de Deus. Procura aí, Fabiano, Salmo 19:1. Pode ler, o Sérgio. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei de dia e noite. O que o Salmo está falando? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O que quer dizer isso? Feliz é a pessoa que não é influenciada por quem não tem Deus. Antes, o seu prazer está em ler a Bíblia. Então o que quer dizer isso? Antes, estava lá Sérgio, eu, o Tiago Wellington, Luciano, Fabiano, Tina, né? A irmã Geraldina, Fabiano, todo lá no forró, tomando cervejinha e contando piada e falando da vida dos outros. Antes tínhamos essa alegria. Hoje a nossa alegria é o quê? É a Bíblia. Se alguém não tem alegria na Bíblia, é errado. Ah, você não pode ter amigo? Eu vou ter amigo sempre. Mas a partir do momento que o meu amigo começa a falar coisa que não me fortalece, o que eu tenho que fazer? Afastar. Eu não posso estar sendo influenciado, eu tenho que influenciar. Eu tenho que influenciar. As pessoas têm que saber que eu sou colega dela e não concordo com o que ela faz. Eu tenho amigos homossexuais, né, Fabiano? Eu não sei se você já ouviu falar do Albano, o irmão do Albano, Ismael Albano, é meu amigo, há muitos anos. Eu tinha 15 anos, 17 anos, quando comecei a amizade com ele. Vou na casa dele até hoje, eu almoço lá, tomo café, ele me liga, mas ele sabe que eu sou cristão e eu sei que ele é pai de santo. E quando eu for na casa dele, o interessante é que quer, hora do café, o que eu faço? Vamos orar. Não, vamos orar em nome de Jesus. Eles, em nome de Jesus também. Vamos orar. Eu não sou influenciado, eu estou influenciando. A partir do momento que uma pessoa começa a fazer minha cabeça para me afastar, eu tenho que me afastar dessa pessoa. E ela é prejudicial para mim. Certo? Normal. Depois, quer ver? Abre, você já leu o seu texto? Não, né? Marca aí o seu texto, arruma um papel. Eu vou dar um texto para você ler agora. Marca aí, sua Bíblia aí, esse texto aí. Depois eu vou ler esse texto. Então marca aí. Abre a sua Bíblia agora em Marcos 16. Essa é essa pergunta que você fez. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 16, 17 e 18, eu acho. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16? Isso, 17 e 18, pode ver.
Este sinal abençoe aos que em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e alguma coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o que diz aí? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano nenhum. Então, meu amigo, você tem que ter fé. Você pode ir na casa, ele é pai de santo assumido. É geral. Ô João, eu chamo de João, que não faz muito tempo. João, quer um suco de mano? Quero. Eu nem oro. Isso, oro. Eu já creio que nada vai me fazer mal. Não é que eu sou super-homem, não. Porque é quem está em mim que é maior do que quem está nele. Então, Luciano, se eu for num lugar, Senhor, eu estou indo na casa de fulano de tal, não sei o que tem lá, mas Senhor, me proteja daquilo que eu vou comer e vou beber. Amém. Porque maior é quem está em você. Jesus está em você maior do que qualquer outra coisa. Você não precisa temer nada. Não, é igual que vai os macumbeiros lá em casa, né? Entendeu? Aí eles saem lá do lado de casa, aí eu pego a leva, então falo mesmo, que veio com eles que. Não, isso mesmo. Isso aí. Na verdade, Luciano, você e a sua esposa firme na igreja, o que veio com eles nem entra na sua casa. Eu garanto para você. Antigamente, ó, era como fui lá em casa que aí eles pegavam briga, agora começava de nós dois começávamos de pegar, ficar mais disco alto. Aí pegava e falava, eles mesmos que mandaram, aí agora toda vez quando vai lá já pega e fala. O que veio pode voltar com vocês. Agora está mil maravilhas, tá? Amém. E quanto mais vocês ficarem firmes, vai chegar ao ponto que o que veio com eles, se eles estiverem muito colados, eles vão nem conseguir entrar na sua casa. Eles não estão me passando mal, até em causa disso. Você começou a passar mal do nada, o que foi, mano? Não estou passando mal, eu sei o que é, eu sei que você está passando mal. Então o que acontece? A proteção sua, não tem ninguém que tem parecido, que é a proteção de Deus. Vamos lá, Salmo 119, 105. Isso. Lâmpada para os meus olhos e pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Isso. Então o que é a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés. É aquele que ilumina meus passos, os meus caminhos. Ou seja, procura Josué, é o 6º livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 8 e 9. Pode ler já com o texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Então toda a escritura é inspirada para quê? Para exortação, edificação. Então a Bíblia é escrita por homens que foram inspirados por Deus para escrever para a gente. Então toda a minha decisão, tudo que eu vou fazer, eu tenho que basear na Bíblia. Então é pela fé, pela graça e pela Bíblia. Vamos repetir? Vocês, duas já. Pela fé, pela graça e pela Bíblia. Se você colocar isso em prática, queridos, a Bíblia fala tudo. Tem um versículo na Bíblia, eu vou procurar depois, eu vou passando para vocês, que diz assim: não seja frequentes na casa do seu próximo, para que ele não se encha de você. E não é verdade isso? Se o cara vai todo dia na sua casa, no geral, eu vou todo dia, eu gosto do fulano, mas todo dia. Rapaz, isso aí aconteceu muito direto. Mas de vez em quando, aí liga, pô, eu vou sair. E, pô, vai um dia, aí já pega, vem cá, amanhã, depois da manhã, entendeu? Aí eu já. Tem um irmãozinho da igreja que falou que ele tem uma vizinha. Mentira, mas, pô, senão não dá não. Não precisa mentir. Ele ligar, eu falei isso, falou, não dá para você vir hoje aqui não, você não vou mentir. Ah, por que não tá? O cara me dá uma folga. Eu sou sincero. Não adianta falar, não, a gente vai quebrar. Não. É irmão dele. Vai mesmo. Cunhado é prova. Cunhado é prova. Vai mesmo.
Aí esse irmãozinho da igreja, lá do frade, ele contou, essa é demais. Que todo domingo, irmã Tina, ele tem uma vizinha que quando está 11h30 da manhã, ela vai lá. Porque ela sabe que ele almoça 11h30. Todo domingo, 11h30, ela chega lá. É batata. Aí no domingo retrasado, foi o aniversário dele. Aí eu falei, vamos ver que eu vou almoçar. Aí eu peguei antes de 11h30, né? Ela deve ter ido lá, bater na porta, não tinha ninguém. Quer dizer, a Bíblia fala isso. Você é frequente, não dá uma de todo dia, não. Porque o seu próximo vai encher de você, ué. É melhor a pessoa querer que você volte do que a pessoa não querer que você volte. É melhor assim. Vamos lá para o próximo texto, pastor. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um crente que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra de Deus. Quando a gente fala maneja bem a palavra de Deus, não é saber abrir e fechar, não. É saber usá-la no dia a dia. É saber aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia. Vamos lá, Fabiano, pode ler o seu texto. Bem-aventurado os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Isso. Bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. Onde está a lei do Senhor? Na Bíblia. A Bíblia é a lei do Senhor. E vamos lá, Sérgio, pode ler o seu texto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, quer dizer, se você meditar na palavra, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, será bem sucedido o teu caminho. Quer ver? Vou dar alguns exemplos aqui, de exemplos bíblicos. Todo mundo pode abrir a Bíblia, até se quiser marcar. Provérbios, é o livro depois de Salmos. Provérbios 15:1. Quem achar pode ler. Provérbios 15:1. A resposta branda os que eu criou. Essa palavra dura que fica aí. O que quer dizer isso, pastor? Alguém está nervoso. Está discutindo. Ô fulano, o que foi? Levanta a ira do outro. Não levanta a ira? Se você responder baixinho, suave, você acaba com a briga. Você acaba com a briga. E muitas vezes acontece isso. O outro já pergunta nervoso, o outro responde nervoso, quando vê, virou um bem de guerra. Qual é o segredo? Gritou com você, você fala baixo. Quer ver? Agora vê Provérbios 14:1. Alguém lê para mim? Aí pertinho, Provérbios 14:1. Pode ler alguém. A mulher sábia edifica sua casa, mas é insensata com as próprias mãos da derruba. Então está falando o quê? Uma verdade, se a mulher é sábia, ela vai construir a casa dela. Se é uma mulher ignorante, tola, que não pensa para agir, ela destrói a própria casa. É uma coisa simples, simples. Quer ver? Leia aí para a gente, Luciano. Provérbios 22:6. Provérbios, depois de Salmo, 22:6. 22:6. Sérgio, lê Provérbios 22:17. 22:16. 6. Amém. Já pode ver? Pode. Ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Fabiano lê depois do Provérbio 22:24. Não te associe com o iracundo, nem antes com o homem colérico. A gente diz, não antes com um homem que é nervoso, que é irado. Não está certo isso? Você vai andar com uma pessoa que é irada, ele vai arrumar confusão para ele e para você. Caso é nervoso, agora aqui está olhando. Vocês todos vão entrar na briga. Que ou você corre ou você sente sozinho. Pode ler, o Sérgio. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Quem está dizendo aí?
Palavra do sábio, você tem que parar para ouvir. Então, queridos, tudo isso e muito mais a Bíblia nos dá exemplo. Então, por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vamos repetir isso? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. A Bíblia também fala, sabe outra coisa, não sei o texto de cor, que não é para a gente ser fiador. Já foi fiador de alguém? Fez bem, não seja não. Porque qual é o papel do fiador? Se ele não pagar, você paga. Acabou. E não tem nem choro nem vela. Quando você é assinado um fiador, você está falando o seguinte: se ele não pagar, eu pago. E aí? A Bíblia fala, não faça isso. A Bíblia fala, não empreste seu dinheiro a juro. Quer dizer, por quê? Se a pessoa está precisando de dinheiro, se você colocar juros, você não está ajudando a pessoa, você está afundando a pessoa. Estou apertado, você vai me dar um juro de 20%, você não está me ajudando. Você está se prevalecendo de um problema que eu estou passando. Mas no mesmo valor pode? Pode. Deve. Então, pela fé, pela graça e pela Bíblia. Vamos repetir? Pela fé, pela graça, pela Bíblia. Então, tudo que eu vou fazer é pela fé em Deus. Eu tenho fé que Deus vai me abençoar. E, querido, a questão da fé, vamos deixar uma coisa clara. A fé é o seguinte: a fé não quer dizer que eu vou receber tudo que Deus me dá, tudo que eu pedi. Não quer dizer isso. A fé é que eu confio que Deus vai fazer o melhor para mim. Se a minha fé estiver baseada só que tudo que eu peço eu recebo, eu estou enrolado, porque um dia Deus vai falar não. Não vai falar não? Porque nem sempre eu sei o que eu tenho que pedir. Vamos dar um exemplo aqui? Você já dirige, Sérgio? Não. Fabiano dirige? Não. Luciano dirige, Luciano? Aí o Luciano pode chegar para Deus e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero uma Ferrari vermelha. Deus vai dar? Não. Por que isso? Não. Ele vai ter condições de pagar o IPVA da Ferrari? Ele já vai pensando, não dá pensando. Não de nós, não. Exatamente. Qual estrada de Volta Redonda que ele pode andar com uma Ferrari? Cheio de buracos, cheio de quebra-mola. Aonde que ele vai guardar o carro? Ele vai ter que dormir no carro, porque o carro vai valer mais do que a casa. Aí ele vai valorizar mais o carro do que todo mundo. Uma Ferrari hoje é mais de R$1 milhão. Deus vai fazer isso? Não faz. Deus não me ouviu, nem vai. Aqui ele pode tirar um carro de R$1 milhão, rapaz. Pode tirar o seu sossego. Aí estragou o motor. Com que dia que ele vai consertar? Qual mecânico que vai mexer no carro desse que vai funcionar? Então, queridos, o que eu quero mostrar é que fé não é quando eu recebo tudo que eu peço, é quando eu aceito o que Deus me dá, porque eu sei que aquilo que Ele me deu, naquele momento, é o melhor. Graça é eu estar reconhecendo que tudo que eu tenho, não sou merecedor. Eu recebo porque Deus quis me dar. É igual uma festa, vamos dar um exemplo de uma festa. Eu vou dar uma festa. A festa é minha. Eu sou obrigado a convidar todo mundo? Não. Mas já viu uma coisa engraçada? A gente é chamado para festa e o cara sai falando mal da festa ainda. Pô, amigo, você comeu, bebeu de graça, está reclamando ainda. Não, tinha pouco, estava frio, e dava isso, meu amigo, quando você pagou? Nada, então tá bom, meu amigo, você tem que... E nós somos assim. A terra é de quem? De Deus. O que nós fizemos para ter tudo isso ao nosso dispor? Nada. Aí eu costumo brincar às vezes, comparar às vezes. Imagina o seguinte, vamos ver aqui quem parece que vai ser bem sistemático aqui. Tem uma Geralda, o Sérgio também e o Luciano, não é? Aí vocês estão lá na casa de vocês, se pudesse, Fabiano e Mantinho. Aí chega alguém, bate não, já abre a porta da sala. É só isso, uma pessoa. Ele já pega o controle, senta, muda de canal. Eu não gosto desse canal não, tu muda de canal. Mas estou olhando para ele. Aí ele levanta, vai lá na geladeira, pega a Coca-Cola, senta. Dá para você me dar um salgado para mim? Não, você fala para isso, que isso? Tá?
Você entrou, você falou comigo, mudou de canal. Pede, ele dá, entendeu? Aí vai muito obrigado, Deus. Talvez tem muitas pessoas que nem Me agradece. Exatamente. Então, ninguém gostaria que alguém fizesse isso na sua casa. Uma vez eu estava na minha casa, eu estava vendo um programa de televisão. Aí, chegou uma visita, eu sabia que a visita ia. Ela falou assim, já vou colocar no meu programa, eu sei que esse cara aí gosta de se meter na televisão, muda de canal. Aí coloquei no programa, tá lá. Querido, vocês não vão acreditar. Ele chegou pro meu pai, eu era solteiro ainda, falou, ô pastor Camargo, eu estou tudo para ver um jogo de basquete, eu posso colocar lá? Eu, claro, pai, coloca lá, Jesus amado, que era folgado. Homem folgado. Quer dizer, são coisas que a gente não aceita, que a gente não aceita que faz com a gente, mas a gente faz com Deus. É isso que eu quero que a gente entenda. Tudo que eu tenho é graça de Deus. Eu vou até coisa aqui, talvez você vai pensar que é absurdo. Sofreu um acidente e perdeu uma perna, graças. Eu poderia ter perdido duas. Não poderia? É coisa ruim, mas qual que é melhor? Estar com uma ou com nenhuma? A melhor das duas, pastor, mas olha, você pode ter ficado sem nenhuma. O que eu quero mostrar é que por maior que seja a tragédia da nossa vida, ela poderia ser pior. E não é. Certo? Então, pela fé, pela graça e pela Bíblia. Certo? Com a graça de Deus, semana que vem, nós vamos ver mais 2 pontos, tá? Sobre a ação de Deus na nossa vida.